Paz e graça, meus irmãos. Pastor Lucas aqui. Quero deixar uma palavra para a sua vida que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. O apóstolo Paulo, em sua carta destinada a Timóteo, nos recomenda, nos doutrina, dizendo: quero, portanto, que os meus varões andem com as mãos estendidas, sem ira e sem contenda. Não tem como eu trabalhar no campo. Quando se fala trabalhar no campo, é uma expressão linguística e espiritual para se referir à obra de Deus. Não tem como eu fazer a obra de Deus, sendo que eu preservo o sentimento da ira dentro do meu coração. Não tem como. Por isso que Paulo diz: quero, portanto, que os meus varões andem com as mãos estendidas, sem ira e sem contenda. Quanta gente que não está fazendo a obra de Deus com a cara virada para o seu próximo, sendo que a Bíblia diz em Hebreus 12:14, segue a paz com todos, não é somente com os membros do corpo de Cristo, que é uma linguagem figurada, usando-se a figura do corpo humano para se referir a crentes regenerados. Mas quando Paulo disse, segue a paz com todos, Paulo estava se referindo aos de fora, aos iníquos, aos ímpios. Quantas pessoas, ditos pseudos, falsos crentes, que se dizem crentes, mas não têm mais comunhão, nem com o resto do corpo e nem com o seu próximo que é iníquo, com o seu próximo que é ímpio. Eu quero te dizer que se você morrer com ira contra o seu irmão, você não vai entrar no reino. Aí tem muita gente que diz: eu não preciso dar paz para o meu irmão, eu não preciso ter comunhão com ele, eu não preciso vê-lo na rua e dar a paz para ele, eu não preciso liberar perdão para ser salvo. Quem disse para você que preservando esse sentimento pecaminoso da ira no seu coração, na sua mente, você vai entrar no reino de Deus? Você não vai entrar. Tem gente pregando na rua, pregando no altar, preservando o sentimento pecaminoso da ira no seu coração contra pessoas dentro da igreja, contra o seu vizinho, contra companheiros de trabalho. Eu quero te dizer que a Bíblia diz: segue a paz com todos. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles herdarão a terra. A Bíblia diz que não convém aos santos contender. É inevitável a contenda. É inevitável. Isso é fato. Isso acontece não só no meio do corpo de Cristo, mas entre os ímpios. Mas é necessário que haja reconciliação. É necessário que haja pedido de perdão. É necessário que haja comunhão, koinonia. É necessário que você se reconcilie com seu irmão, que você peça perdão ao seu irmão. Se houve uma contenda entre você e o teu irmão, entre você e a tua mãe, entre você e teu pai, entre você e teu pastor, entre você e a tua vizinha, o teu vizinho, peça perdão para ele. Porque se você morrer com esse sentimento pecaminoso de ira no seu coração, você não vai entrar no reino de Deus. Em Tiago 1,19, o apóstolo Tiago nos recomenda dizendo: sejamos todos nós prontos para ouvir, sejamos tardios no falar e tardios em se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, mas a ira do homem resulta em contenda. E não convém aos santos contender. Quantos crentes contendeiros dentro de denominações? Quantos crentes semeando contenda entre os seus irmãos? O proverbista Salomão, dentre todos os seus provérbios, em Provérbios 6,16, ele diz que 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª ele abomina. A 7ª que ele abomina é o que semeia contenda entre os seus irmãos. É o que coloca um contra o outro. Sabe aquela pessoa que gosta de colocar um contra o outro? E depois pega o microfone e tem a cara de pau de pregar e de cantar.
Eu quero te dizer que se você morrer desse jeito, você vai para o quinto dos infernos. Você vai para o Hades. Você vai queimar no fogo que não se apaga. Você vai ser consumido pelo verme que não morre. Sabe por quê? Porque você gosta de colocar o seu irmão contra o outro irmão. Você é semeador de contenda. Do que adianta carregar um cargo eclesiástico de obreiro, um cargo eclesiástico de presbítero, um cargo eclesiástico de pastor, se você passa por outro pastor, se você passa por outro presbítero, se você passa na frente de uma igreja amaldiçoando a igreja, dizendo tomara que essa igreja feche? Isso é oração de feiticeiro. Deus não ouve oração de feiticeiro. Deus não ouve qualquer tipo de oração. Pedro é inspirado pelo Espírito Santo para dizer que os olhos do Senhor estão sobre os justos e atentos estão os seus ouvidos para ouvir a sua oração. Mas o rosto do Senhor é contra aqueles que praticam o mal. Você que amaldiçoa ministério, tanto pessoal como também ministério de templo, ministério denominacional, denominação. Eu quero te dizer que Deus não ouve a tua oração. A Bíblia diz que eu tenho que amar os meus inimigos e orar por aqueles que me perseguem. Ah, mas eles são falsas testemunhas que proferem mentiras. Deus odeia esse tipo de pessoa e a sua obra também. É o que o próprio proverbista Salomão disse: 6 coisas o Senhor odeia, a 7ª não abomina. A 6ª que ele odeia é a falsa testemunha que profere mentiras. Mas Deus tem o direito de odiar tanto o ser humano, porque o ser humano é mau, como também a prática do seu pecado. Eu não tenho esse direito. Eu não tenho o direito de odiar ninguém. Eu tenho que amar o meu próximo, independente se ele é meu amigo ou se ele me tem como inimigo. Primeiro que eu não posso ter ninguém como inimigo. Deus tem todo o direito de odiar toda a humanidade. Porque Mateus 7,11, vós sois maus. E mesmo assim ele não nos odeia. Porque em João 3,16, o apóstolo João disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, é agape, que vem do grego, amor que vem do grego agape, que significa amor sacrificial. Ele que tinha o direito de odiar, a humanidade não odeia, eu vou odiar? Eu que sou um pecador? Eu que sou um pecador? Porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Ninguém tem o direito de fazer justiça com as suas próprias mãos, porque não há um justo sequer. Não há um justo sequer em que sentido? No sentido de que você não consegue somente fazer o bem visando inteiramente a glória do Pai, se nunca mais pecar e errar. Você peca e por isso você não tem o direito de fazer justiça com as suas próprias mãos. O próprio apóstolo Paulo disse que a vingança é de Deus, minha é a vingança e eu vos recompensarei. O juízo, o julgamento, o juízo pertence a Deus. Eu não tenho o direito de destinar a alma de ninguém, nem ao céu e nem ao inferno. O que a Bíblia me dá o direito é de julgar as obras segundo a reta justiça de Deus. Isso se eu também não for um iníquo, porque senão eu caio no pecado de hipocrisia. Isso se a trave não estiver na minha frente. Como que eu vou querer tirar o cisco? Cisco representa o que? Obra de injustiça. Representa pecado. Jesus não estava dizendo que você não pode julgar ali. Jesus estava dizendo que para você julgar uma obra de injustiça, para você condenar uma obra de injustiça, você não pode ser escravo de nenhuma obra de injustiça. Tem muita gente que, infelizmente, faz uma falsa hermenêutica de Mateus 7. Para quê? Para justificar o seu pecado. Eles fazem uma falsa hermenêutica de Mateus capítulo 7 para justificar o seu pecado. Para dizer que nós não podemos julgar ninguém. O que nós não podemos fazer é destinar a alma de alguém ao inferno. A Bíblia nos dá o direito de julgar as obras segundo a reta justiça de Deus. Mateus capítulo 7, versículo de número 24. Jesus nos dá esse direito. Nós não temos o direito de colocar a alma das pessoas no Hades, no inferno. Mas de julgar as obras segundo a reta justiça de Deus, nós temos esse direito. O apóstolo Paulo diz: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Mas tudo isso se você não for escravo do pecado, porque senão você cai no pecado de hipocrisia. E Deus odeia o pecado de hipocrisia.
Glória a Deus. Então nessa manhã entenda, se você tem rixa com alguém, se você precisa pedir perdão para alguém, peça perdão hoje. Porque daqui a alguns minutos, milésimos, pode ser muito tarde. O seu corpo pode tombar. Tiago disse, o que é a nossa vida? Nós não somos nada, nós somos pó. Somos como neblina que aparece e logo desaparece. Então peça perdão. Escute o que eu estou te falando. Peça perdão hoje. Não existe essa ladainha, esse conceito de que eu amo ele, só que ele lá e eu aqui. Que amor é esse sem coinonia, comunhão? A Bíblia diz que o corpo de Cristo deve andar em união. Paulo disse assim, por acaso, o corpo de Cristo está dividido? Porque estava vendo panelinha na igreja de Corinto. Uns seguiam a Paulo, outros seguiam Apolo, outros seguiam Pedro, outros seguiam Cristo. Aí o apóstolo Paulo disse, corrigindo a igreja, por acaso o corpo de Cristo está dividido? Aí não existe esse conceito de que eu amo meu irmão, mas ele lá e eu aqui. De que eu não posso orar por ele, abraçá-lo, dar a paz para ele e congregar com ele. Isso é uma grande mentira. Isso é mentira de Satanás. Isso é mentira de Satanás. Descarte esse conceito equivocado, errado e herético de que eu amo o meu próximo, mas eu não preciso congregar com ele. Eu não preciso abraçá-lo, eu não preciso conversar com ele, eu não preciso dar paz para ele. Isso é mentira do diabo, você está fazendo a obra em pecado. Sabe por quê? Porque você está preservando o sentimento pecaminoso da ira dentro do teu coração. O proverbista Salomão, ele disse, em Provérbios 4:24, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. O coração representa o nosso cérebro, a nossa mente, que é onde fica a nossa consciência, a nossa capacidade de saber, de sentir, nossos desejos e vontades. Guarda como? Vigiando no que eu vejo, vigiando no que eu falo. Porque em Efésios 4:29, Paulo disse, não saia da vossa boca a palavra torpe, palavra indecente. Jesus disse, de toda palavra frívola que dissermos aqui na terra, nós teremos que dar conta de palavra inútil. Aí tem muita gente que injuria, ofende, fala a palavra torpe, fala a palavra indecente e depois não tem a coragem de reconciliar com seu irmão e quer continuar fazendo a obra. Diz que é pregador, diz que é pastor, diz que está dirigindo igreja, diz que está cumprindo agenda, diz que está pregando na rua, diz que está fazendo a obra na cadeia, no hospital, mas nunca mais fez uma visita para o seu próximo. Nunca mais olhou para o seu próximo e deu um abraço nele, deu a paz para ele, congregou com ele. Se você está no mesmo corpo que ele, porque você anda em divisão com ele? Olha que forte isso aqui. Se você ama ele, por que você está andando em divisão com ele? Você não congrega mais. Peraí, se você não congrega mais com ele, então você não está no mesmo corpo que ele. Então você não é igreja. Porque os membros do corpo de Cristo não andam em divisão. Os membros do corpo de Cristo andam em união. Então tem muita gente fazendo a obra aí, pregando em vários lugares, mas não tem coragem de congregar mais com o seu irmão. Não tem coragem mais de abraçar o seu irmão. Não tem coragem mais de dar a paz do Senhor Jesus para o seu irmão. Sendo que a Bíblia diz, segue a paz com todos. Que paz é essa? Que ele lá e eu aqui. Ah não, eu sigo a paz com ele, eu amo ele, eu oro por ele, mas não congrego com ele. Então você não está no corpo que ele está. Então você também não está no corpo que ele está. Entenda isso. Não existe esse conceito herético de que eu amo o meu próximo. Ele lá e eu aqui, eu não posso congregar com ele. Peraí, se eu ando em divisão, então eu não sou membro do corpo de Cristo. Porque os membros do corpo de Cristo não andam em divisão. O salmista disse, ó, quão bom suave é que os irmãos vivam em união. Peraí, eu digo que amo ele. O que significa amor? Amor significa o quê? Em 1 Coríntios, capítulo de número 13, do versículo 4 ao versículo 7, o apóstolo Paulo revela a natureza do amor. Dentre todas as características que revelam a natureza do amor, nós encontramos a característica que diz que o amor não se ira facilmente. O amor não se porta inconvenientemente. O amor visa o interesse do próximo. Peraí, que amor é esse que eu tenho pelo meu próximo que eu não tenho coragem mais
de dar paz para ele, de congregar com ele. Que eu não tenho mais coragem de visitar ele e de congregar. Porque congregar não se limita somente a um templo denominacional de pedra. Você tem que acordar. Você que acha que para você congregar você precisa frequentar um templo denominacional de pedra, você está equivocado. Você tem que ler mais a Bíblia. Infelizmente você vai ter que estudar mais um pouquinho. Infelizmente a tua teologia é uma teologia herética. É uma teologia equivocada, errada. Por quê? Porque Colossenses 1:24 diz que a igreja é o corpo de Cristo. Paulo usa uma das linguagens antropomórficas, humana, a linguagem figurada, usando a figura do corpo humano para se referir a pessoas e não a quatro paredes. Ó, isso aqui é quatro paredes, ó. Eu tô num quartinho aqui, ó. Meu quartinho, isso aqui é um lugar secreto de oração. Isso aqui não é igreja. Isso aqui é um ambiente de adoração. Isso aqui é um ambiente em que eu busco a Deus, um lugar secreto de oração. Isso aqui não é igreja. Isso aqui não é igreja, ó. Tem muita gente que tá apegada a isso aqui, ó, matéria. Tá apegado à matéria, tá apegado à madeira, apegado ao concreto, apegado ao tijolo. Isso não é igreja. Em 1 Coríntios 12:27, o apóstolo Paulo diz assim: sois o corpo de Cristo. E quando Paulo disse sois o corpo de Cristo, Paulo não estava apontando para um templo de pedra. Quando Paulo disse sois o corpo de Cristo, Paulo estava apontando para pessoas. Prova para mim na Bíblia que quando o apóstolo Paulo disse sois o corpo de Cristo e cada um de vós membros individuais do seu corpo, ele estava apontando para templo, ele estava apontando para sinagoga. Não, ele estava apontando para pessoas regeneradas. O que a Bíblia diz em Hebreus 10:25 é que nós temos que ter koinonia, comunhão, é que nós temos que congregar. Mas congregar não se limita somente a quatro paredes. Eu posso congregar em qualquer lugar. Eu posso marcar um culto na área da minha casa. Eu posso marcar um culto numa praça. E também posso cultuar no templo. O problema é que as pessoas estão limitando a palavra epsinagogue, porque quando nós olhamos para Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 25, nós encontramos no original a palavra epsinagogue, que significa o quê? Ajuntamento espiritual do alto, ou seja, é a junção de todas as pessoas que foram regeneradas. Não tem nada a ver com quatro paredes de tijolos, com quatro paredes de madeira. Paulo estava se referindo a pessoas que têm que se unir para promover edificação, para que a igreja seja edificada pela fé mútua, para que a igreja seja edificada pelos dons espirituais. Paulo estava se referindo a isso. Eu sou edificado pelo seu dom e você me edifica com o teu dom. Paulo não estava se referindo a uma sinagoga. As pessoas gostam muito de usar Hebreus 10:25 para isso, né? Para ficar exaltando o templo denominacional de pedra, placa de igreja. Eu quero te dizer que placa de igreja não vai salvar ninguém. Não vai salvar ninguém. Tá cheio de pessoas brigando para ver quem prega mais, para ver quem tem uma hermenêutica melhor, uma exegese melhor, uma oratória melhor, para ver quem canta melhor, para expor os dons que Deus deu ou que Satanás deu, porque nem todo dom tem origem no Espírito Santo. Tem muito dom que o próprio Satanás deu. Nem toda revelação tem origem no Espírito Santo. Tem muita revelação que tem origem em espírito adivinhador, em demônio adivinhador, e você está sendo enganado dentro de templo. Sabe por quê? Porque você acha que para você congregar, você precisa se limitar a uma placa de igreja. Me prova na Bíblia. Agora eu quero que você me prove. Quem puder me provar, me prova. Me prova na Bíblia que Jesus mandou os apóstolos fundarem denominações evangélicas. Vamos lá. Tem 3 pessoas comigo aí. Tem 3 pessoas comigo aí na live. Eu quero que você me prove na Bíblia que Jesus deu ordem para os apóstolos fundarem denominações evangélicas. O problema não está em fundar. O problema está em você querer chamar uma pessoa de desigrejada, sendo que epsinagogue é ajuntamento espiritual do alto. Aonde eu me uni com um irmão da mesma fé, eu estou tendo koinonia, eu estou congregando. Eu não preciso frequentar um templo denominacional de pedra para mim buscar Deus. Eu posso buscar Deus dentro da minha casa. Por exemplo, esse quartinho aqui no fundo da minha casa é um lugar secreto de oração. Eu oro aqui, olha aqui, ó, eu posso fazer culto. Eu apacento 2 almas num casal que Deus colocou na minha mão. Eu não preciso frequentar um templo denominacional de pedra para me evidenciar que eu tenho o Espírito Santo. Para me evidenciar que eu sou crente regenerado. A evidência
que eu tenho o Espírito Santo é dar bom fruto. 1 João 3,10 diz, e nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. O que tem de gente dentro da igreja que não pratica justiça, que vive iniquidade, que é um adúltero, que é infiel à mulher da sua mocidade, que é um golpista, que vende mercadoria estragada, que cobiça as irmãs dentro da igreja. O que tem de crente dentro da igreja infiel a Deus, se frequentar templo fosse evidência de que eu sou membro do corpo de Cristo, que eu sou parte da igreja, todo mundo que frequenta templo está salvo. Mas 90% das pessoas que frequentam templo não são salvas. São pessoas condenadas. Por quê? Porque são pessoas acomodadas. A maioria não nasceu do Espírito. Não nasceu do Espírito. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo de número 13, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas que nasceram de Deus. O que é nascer de Deus? É ter a vontade e, consequentemente, conduta mudada. É dar bom fruto. Quem era infiel, a esposa, agora é fiel. Quem era cobiçoso não cobiça mais. Quem escutava música mundana não escuta mais. Quem assistia filme mundano não assiste mais. Quem falava palavrão não fala mais palavrão. Isso é evidência de alguém que tem o Espírito Santo. Não é frequentar um templo de pedra. Não estou pregando contra. Estou pregando contra limitar, congregar, epsinagogue, que é ajuntamento espiritual do alto, somente dentro de um templo com uma placa denominacional. É contra isso que eu estou pregando. Não estou pregando contra o templo, porque tem muitos templos que há pessoas que têm compromisso com Deus. Há muitos templos em que há pessoas que têm compromisso genuíno, verdadeiro com Deus. Mas há muitos pastores que defendem placa quando não são salvos. Há muitos pastores que defendem placa enquanto tem almas perecendo, tem almas morrendo do lado de fora. Mas eu vim aqui só para te dizer. Na verdade, eu vim para essa live aqui, que Deus já me levou para outro lado, mas eu vim nessa live para te dizer que crente que diz que ama o seu próximo, mas não visa o interesse dele, não ama. Não ama. E se você não ama o seu próximo, a quem você vê, como que você vai amar a Deus a quem você não vê? E aí? Fala para mim. Se você não ama o seu próximo, a quem você vê, como que você vai amar a Deus a quem você não vê? Porque a fé é a certeza do que esperamos, a prova do que não vemos. Nós não podemos ver Deus. Só que a humanidade contém a imagem e a semelhança de Deus. Então, se eu não amo o ser humano a quem eu posso ver, como que eu vou amar a Deus a quem eu não vejo? Então, você que carrega a ira, você que diz, eu amo ele, mas é ele lá e eu aqui, eu não posso congregar com ele. Opa, então você não está dentro do corpo, você não é parte da igreja, porque o corpo anda unido. O corpo anda unido. O corpo é composto por membros que andam unidos. Unidos, vou repetir, unidos. Eu tenho que ir na sua casa, você tem que ir na minha casa, nós temos que congregar. Não é sempre. Mas se existe uma divisão, se existe uma barreira entre você e o seu irmão, quebra essa barreira hoje. Peça perdão para sua irmã, peça perdão para o seu irmão, porque a Bíblia diz, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus irmãos, eu tenho um canal no YouTube também, vou voltar a fazer live no YouTube, vou voltar a postar vídeo no YouTube. Eu caí, eu me desviei por um tempo, mas Deus, a própria Bíblia diz que o cair é do homem. Aquele que acha que está de pé, se cuida para não cair. Eu caí, reconheci isso já num vídeo aí, postei um vídeo falando tudo que passei. Comecei a estudar demais, caí num laço de uma corrente teológica chamada calvinismo e acabei desprezando a manifestação espiritual do Espírito Santo. Não blasfemei, mas fui persuadido pelo intelecto dessa teologia calvinista, mas graças a Deus, Deus me resgatou. Graças a Deus eu me reconciliei, eu pedi perdão e estou me levantando novamente. Você que pode, se inscreve lá no nosso canal, em nome de Jesus Cristo. Fica na paz do Senhor Jesus.